A mãe da menina Ana Beatriz Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, teve prisão preventiva decretada pela Justiça de Alagoas. A suspeita é que ela matou e ocultou o corpo da recém-nascida na última sexta-feira, que tinha só 14 anos de vida. Esse armário, ela teria colocado o corpo nesse armário. Carlos Madeiro tem mais informações ao vivo. Fala, Madeiro. Olha aí. Que coisa, hein, Madeiro? Que eu não sei nem como qualificar, né? É de parte o coração mesmo. Boa noite para você. É totalmente partiu o coração, mas só uma pequena correção, você falou 14 dias, mas são 14 anos, mas são 14 dias de Eu falei vida 14 que a anos? bebê tinha, Perdão, né? 14 dias, claro. Ela era uma Foi. recém-nascida, né? Obrigado, Madeiro. Isso. É, não, então, essa menina, Ana Beatriz, ela foi dada como desaparecida na sexta-feira, né, para quem está acompanhando a partir de agora. A mãe procurou a polícia para denunciar um suposto sequestro dela, ela teria sido abordada na BR-101, ela mora ali às margens da BR-101, ali no município de Novo Lino, já na divisa com Pernambuco. Diz que um carro chegou com 3 pessoas, 3 homens e uma mulher, todos armados, renderam e levaram a criança. A polícia mobilizou um imenso contingente para tentar encontrar essa criança, né, porque foi uma situação que seria inédita em Alagoas, segundo o secretário até falou ontem, o Flávio Saraiva, que não é histórico se sequestrar crianças recém-nascidas assim, colocasse uma arma na mãe e levar. Então foi um aparato de segurança gigante colocado e a mãe acabou sendo contradita, foi se contradizendo à medida que as investigações avançavam e não encontrava o carro que ela disse. As testemunhas falavam que não houve abordagem. Então ela foi criando novas versões, até que na segunda-feira, ontem no caso, ela foi ainda mais apertada pela própria família. Hoje, o pai da criança chegou a contar isso numa entrevista que deu à TV Ponta Verde, aqui de Alagoas, na porta do IML. Ele esperava para a liberação do corpo, dizendo que precisou que se cobrasse dela as contradições para que ela dissesse a verdade. E ela, então, ontem pela manhã, disse que tinha matado a criança com o travesseiro dela sendo usado para enforcá-la, né, para asfixiá-la, quer dizer, na verdade, e que depois ela tinha colocado essa criança numa sacola, depois dentro de outro, coberto com produtos químicos de limpeza e colocado no armário. Talvez por isso, então, no dia anterior, na verdade foi terça-feira, falei segunda, mas foi terça, na segunda houve a primeira busca na casa dela, inclusive a cadela farejadora, especialista em achar vestígios de restos mortais, ela não encontrou. E ela contou em depoimento até que colocou o produto químico, passou desinfetante no corpo no dia, então isso causou talvez alguma dificuldade maior para que houvesse a identificação. Na terça-feira, no caso ontem, ela confessou, a polícia foi lá, encontrou o corpo já em decomposição, esse corpo foi levado ao IML e ela recebeu a voz de prisão em flagrante por conta do homicídio e por conta da ocultação do cadáver. Hoje terminou a perícia do IML, mas o IML informou que não vai dar detalhes em respeito à família e também pela proteção de uma lei que garante a privacidade em casos como esse. Então, só será informado a polícia, que segue a investigação. Hoje teve a audiência de custódia dela aqui em Maceió e ela foi considerada, então, uma prisão legítima e convertida em prisão preventiva, ou seja, sem tempo para que ela saia. Ela foi levada para o presídio feminino, aqui em Santa Luzia, o nome, e por conta do risco dela ser morta por outras presas, ela está numa cela isolada. A polícia quer saber agora se ela realmente participou, teve ajuda de alguém participando do crime, da ocultação do cadáver, ou se ela agiu só, como ela disse. Essas investigações ainda seguem para saber se tem mais novidades e também para confirmar se realmente a morte da criança foi pela asfixia que ela disse ter cometido na noite, na madrugada, né, na noite da quinta para a madrugada da sexta-feira passada. Madeiro, boa noite, Sakamoto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. É claro que é uma tragédia, a gente está falando de uma tragédia absurda, né? A situação super triste. É um caso que também tinha comovido a população e depois teve viravolta, a mãe responsável pela morte. Ou seja, não estou procurando justificativas, nenhuma justificativa nunca existe num caso como este. Mas estou tentando entender o caso, né? Ela alegou alguma coisa com relação à depressão pós-parto, né? Porque há casos também que a gente sabe que de mães que se voltam contra os filhos em situações específicas, né? Depressão pós-parto, algum desequilíbrio, né? Após o parto. Ela alegou alguma coisa nesse sentido, o advogado dela?
Olha, essa investigação, inclusive, está sendo fechada para tentar investigar isso. Por quê? Há uma mudança grande se houver o chamado infanticídio, né, que é um termo penal usado para mães que matam filhos ali no puerpério. Mas tem que haver um estado psicológico confirmado, e isso normalmente acontece nos 10 primeiros dias. Né? Ela não tinha histórico de depressão pós-parto, segundo a gente soube, não houve nenhum relato dela. O marido dela chegou a falar que ela tinha alguma coisa de ansiedade, que tinha algumas crises, que ele chamou até de crise de ansiedade, mas não relatou nada, ninguém relatou nada até aqui sobre essa questão da depressão pós-parto. Por quê? A defesa deve alegar isso, ela ainda não entrou, a gente perguntou até hoje ao advogado, ele não quis falar, disse que ainda é cedo, mas espera a investigação terminar, mas se for considerado infanticídio, é porque ela teve uma alteração psiquiátrica forense, que se chama, que é um transtorno equivalente a um estresse agudo, que é um TEA, como é chamado, é um transtorno de estresse agudo, que poderia justificar essa revolta inconsciente que acontece da mãe contra o filho. Isso precisa ser analisado por profissionais, está sendo investigado pela polícia, mas, a princípio, a polícia coloca essa situação como uma situação de homicídio, ou seja, que ela teria feito com consciência e com total livre iniciativa essa asfixia na criança. Agora, como eu disse, isso é uma investigação que não vai terminar aqui, a defesa com certeza deve alegar que se tratou de um infanticídio, né? Porque a pena de infanticídio, para se ter ideia, é de 2 a 6 anos. A de homicídio chega a 30, né? Se não me engano, é de 15 a 30. Então, é uma diferença muito grande, cai um quinto. E, com certeza, a polícia vai indiciá-la por homicídio, pelo que deixou claro, apesar das investigações estão andando, mas o pedido de prisão já leva em conta o homicídio, e aí vai ser uma disputa jurídica nos tribunais, porque o MP vai fazer o posicionamento dele e a defesa vai alegar a sua versão, mas tudo ainda passa a iniciar, porque ela precisa de uma avaliação, e segundo todos que falaram, assim, pessoas que acompanharam ela, que viram depoimentos, ela é uma pessoa que realmente está com alguma dificuldade psiquiátrica, mas não se sabe em que nível isso pode ou não ter contribuído. Pesado. Valeu, Madeiro. Posso? Pode. Desculpa. Rapidinho, mas vai lá. Nossa, é horrível essa história. Rapidinho, é horrível essa história inteira. Mas, para além dessa definição do homicídio ou do infanticídio, que vão apurar que levou a ela cometer isso, essa questão do falso testemunho de crime também pode entrar, né? Porque você mesmo falou que ela mobilizou todas as forças policiais. Quando eu li a primeira notícia de que tinham arrancado o bebê do braço das mães, é desesperador pensar numa cena dessa. Realmente, mobilizou tudo isso também, ela pode ser responsabilizada, deve ser responsabilizada, né? Eu conversei hoje com uma advogada e também tinha conversado ontem com outro advogado, e é o seguinte, se ela for colocada como homicídio, for a acusação for de homicídio, essa denunciação caluniosa, como é chamada, não deve ser usada, porque isso deve ter sido colocado dentro de um concurso de crimes, como chamam, como uma forma de ocultar o cadáver, de esconder a morte e esconder a criança. Então, o crime de homicídio de maior potencial, ele abarcaria essa denunciação como um agravante. No caso de ser um infanticídio, ela com certeza seria denunciada, porque aí a pena, inclusive, de denunciação caluniosa é maior do que a do infanticídio, ela pode chegar até 8 anos. Então, isso depende muito do que vai ser feito na definição, na tipificação do crime. Se for homicídio e ocultação de cadáver, provavelmente esses dois já ocultam da forma como imagina-se, como uma tática dela para desviar a atenção e não ser culpada do crime. Se entrar como infanticídio, aí sim, por ela não ter condições de saber digamos assim, discernimento de matar a criança sob um estágio de estresse agudo, aí sim a denúncia caluniosa seria um ponto a ser colocado em uma nova denúncia, né, em outra tipificação, mas hoje a polícia, como eu disse, na denúncia, no pedido de prisão, coloca somente homicídio e ocultação de cadáver, e aí no meio disso embarca também a história dela ter mentido para a polícia, o que não é uma coisa incomum para quem comete um homicídio, né? Madeiro, obrigado pelas informações. A gente